Olá, meus amigos, estamos aqui iniciando mais um programa, Páginas da Bíblia. Feliz por mais uma vez contar com sua presença, mais uma vez podemos estar aqui anunciando o reino do Senhor e tentando descobrir esse reino maravilhoso que Ele colocou diante de nós. Tanta coisa ainda a ser descoberta, né? Tantas coisas a serem ainda aprendidas. Os felizes somos nós que podemos tirar um tempinho para poder realmente assimilar tudo isso aí, essa grandeza toda. Eu quero agradecer os nossos mestres que estarão hoje aqui conosco. Padre Carlos, obrigada por sua presença. Olá. Mais uma vez, Maíla, obrigada. Obrigada a você que está aí conosco, que está com o seu material, aquele que já vem nos acompanhando, que é nosso aluno, que é nosso parceiro de caminhada. A você que está começando hoje, está iniciando hoje, nós estamos estudando, conhecendo a primeira epístola de São João. Já estamos no capítulo 3, já bem no final do capítulo 3, já vamos entrar no 4, mas vamos fazer a leitura agora, para depois nós fazermos o nosso estudo do versículo 19 do capítulo 3, dessa epístola de São João, até o versículo 24. São João, no seu linguajar, vai se dirigir à comunidade dizendo assim: nisto saberemos que somos da verdade, e diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Se o nosso coração vier a nos condenar, porque Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus, e tudo o que lhe pedimos recebemos dele, porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Este é o seu mandamento: crer no nome do seu Filho Jesus Cristo e amar-nos uns aos outros, conforme o mandamento que ele nos deu. Aquele que guarda seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto reconhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Eu sempre gosto de, nesse início aqui, situar um pouco o cenário, em que momento, em que tempo nós estamos ouvindo essa verdade, né? Essa cartinha de amor que São João manda para a sua comunidade hoje aqui para nós. Padre Carlos, pode nos situar? Mais uma vez, né, continuando a carta, nós estamos vendo que São João, o escritor, né, que nos dá essa carta, ele está orientando a sua comunidade para que não se desvie, né, do seu seguimento de Jesus, que seja de maneira fiel à palavra anunciada no Evangelho, sem se desviar, não é? Então nós vimos aí várias coisas que já apareceram, que nós temos que romper com o pecado, nós temos que praticar a justiça, a verdade, como ele volta a insistir aqui, e devemos amar o próximo na prática e não apenas de boca para fora. Agora, né, ele vai continuar nos dizendo a respeito dessas duas coisas, tanto que termina, então, esse trecho que nós lemos recordando as duas, né? Esse é o seu mandamento, versículo 23, que creiamos na pessoa do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou, né? Cumprir os seus mandamentos, então, é aquilo que vai nos garantir, né? E o amar o próximo é aquilo que nos garante estar no caminho correto de Deus nosso Senhor. Uhum. Maíla, aqui nós vamos ver, ele começa no versículo 19, onde eu comecei a ler, é meio que um complemento do que a gente tinha visto no programa anterior, quando ele fala, filhinhos, em 18, não amemos com palavra, nem com a língua, mas com ações em verdade, porque nisso é que saberemos que somos da verdade, né? Quando nós praticamos e não apenas falamos, quando nós vivenciamos, nós produzimos fatos e ações inseridos nessa verdade, né? Isso. Quando dizemos que amamos a Deus e amamos ao próximo, nós estamos então com a verdade. E nosso coração estará tranquilo. Por quê? Porque nós estaremos fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Uhum. Então, ele aí dá para nós o critério, para que a gente tenha uma certeza se a nossa conduta, lembra? No programa passado a gente falava os dois caminhos, do bem, do mal, da vida, da morte, que sempre está aí nos sondando. Aquilo que vai nos dar a certeza que estamos no caminho correto, o caminho de Deus, é o caminho que nos dá a certeza de que nós estamos fazendo esse amor realmente na prática.
E isso tranquiliza aí o nosso coração. Nosso coração, então, não virá aí a nos condenar, porque Deus é maior que o nosso coração e conhece todas essas coisas. Então, mais felizes nós ficamos quando a gente tem consciência, Padre Cássio, fomos feitos para o bem, para a verdade, para o amor e conseguimos viver dentro dessa proposta. Esses dias fui comer uma maçã, adoro comer maçã à noite quando eu chego, às vezes de reunião e tudo, com uma fome. Aí não quero comer coisa porque às vezes pesa. Fui comer uma maçã tão bonita, viçosa. Eu parti, ela estava toda estragada por dentro. E fiquei pensando, mas olha, gente, é bem assim às vezes, né? Nós somos resultado daquilo que o Senhor semeia em nós, produzimos, damos frutos, mas frutos às vezes enganosos. Porque a gente vende uma verdade, né, Padre Carlos, que às vezes não é aquilo que vai trazer alegria ao coração de Deus, ou seja, corresponder com aquele projeto que Ele tem para conosco, né? Sermos boas frutas, né? É por aí, claro, é a veracidade, né? Queira ou não queira, ou queira ou não queira, a gente sempre temos nossas falhas, né? E não precisamos também ficar exibindo-as a todos, né? Que não vai colaborar também com o irmão. Mas, por outro lado, não adianta, né, ter uma fachada que não corresponda, então, ao conteúdo, como você falou, né? É claro que a gente precisa buscar, né, essa coerência de vida, de sermos autênticos naquilo que a gente vive e não apenas, então, naquilo que a gente prega ou aparenta. Porque Deus não julga as aparências, né? Fala muito bem também, tanto o Evangelho, Ele julga a realidade, Ele conhece o nosso interior, né? E esse interior que, como já foi bastante frisado, não é apenas de intenções, né? Mas das ações, né? Do nosso dia a dia. E isso que aqui a carta vem nos chamando. São João, nós vimos no programa passado, ele chama atenção, né? Às vezes até de uma maneira bastante dura, bastante realística, né? Porque nós precisamos ter essa coerência de vida. Mas sempre lá no finalzinho, né, da sessão, dessa parte, filhinhos, né? Isso. Vem com a palavra de carinho, né, como um bom pai, né, que sabe corrigir, sabe exigir, né, o que é necessário, mas faz com amor, de fato, não faz com qualquer tipo de sentimento negativo que possa desanimar, né, como ele também vai colocar aos pais, né, as cartas também falo isso, não exasperem demais os seus filhos, porque eles podem desanimar, né? Na hora que a gente só exige e não sabe ter aquele gesto, né, de amor, de carinho com eles também. Então aqui é isso, ele está fazendo essas correções, chamando a atenção e no final vai nos colocar que podemos ter confiança em Deus, né? Então, primeira coisa é sermos coerentes, cumprir os mandamentos, amar ao próximo, amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo, onde tudo se resume. Depois que nós temos essa exigência, nós temos que confiar na bondade e na misericórdia de Deus que vem em nosso auxílio, né? Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar, mas para salvar o mundo. Bem escreveu também no Evangelho diante de Nicodemos, no seu diálogo no capítulo 3 do Evangelho de João. E aqui ele vem de novo nos falar isso, né? Quando é que a gente tem a certeza? Quando nós estamos cumprindo os mandamentos e amando. Isso nos traz a consciência tranquila de que estamos procedendo, estamos agindo conforme a verdade da palavra. E depois, né, vai falar, mesmo que nossa consciência ainda nos acuse, Deus é maior do que a nossa consciência. A bondade e a misericórdia de Deus, né, são muito maiores do que a nossa própria capacidade, né, na condição humana, de conseguirmos realizar tudo aquilo que deveríamos e, infelizmente, não conseguimos como seria o ideal. Deus é maior, né? Então, voltamos a repetir, não é por isso que a gente vai relaxar, porque Deus é maior, mas não podemos igualmente nos desesperar, porque não somos santos como deveríamos ser santos. Maíla, bem no começo ainda, no 19 mesmo, quando eu comecei a ler, nisto saberemos que somos da verdade. É uma expressão que não é muito usual, pelo menos eu não sei se trata apenas de uma tradução ou se é um entendimento novo para que a gente assimile. O ser da verdade significa estar inserido, usar da verdade?
está muito ligado aí ao próprio Jesus, que é essa verdade. Ele diz, eu sou a verdade. Então, nisso saberemos que somos da verdade. Aqui tem sempre, nas comunidades joaninas desse período, uma luta por estar realmente ligados a esse Cristo e aqueles que vão estar ligados às coisas do mundo. Então, aqui, esse estar ligado à verdade, somos da verdade, de que lado estamos? Do lado do Cristo, a verdade, ou estamos aí do lado do mundo, das coisas que são contrárias ao Cristo? Que enganam, que né? Que enganam, que nos desviam. Lá no programa passado a gente falava, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nos desvia, nos desencaminha. Então, se temos essa certeza que estamos com Cristo, estamos aí nesse caminho da verdade. E o que ela colocou, quando fala de verdade, remete diretamente a Jesus, né? O prólogo lá do Evangelho, lá no comecinho do Evangelho, coloca, né? Ele é a luz que vem, né? E essa luz, nela está a vida e a verdade de todos nós. Então, através do conhecimento de Jesus e de aceitar a Jesus, nesse conhecimento que ele nos dá da vontade do Pai, ali está a verdade. Aí no versículo 23, coloca exatamente isso, né? Este é o seu mandamento, que creiamos na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Então, tudo aquilo que Jesus vem nos ensinar, vem nos revelar, aí está a verdade para a nossa vida. Aí se manifesta a bondade do Pai, que nos perdoa, que nos resgata dos nossos pecados, através desse crer, não é? Desse conhecer, crer e colocar em prática, não é? E em seguida, claro, então, como já falamos, recorda novamente, amemo-nos uns aos outros como Ele nos ordenou. Então, o grande mandamento do Senhor. Certo. Caminhando ainda, Maíla, eu vou lá para o 21, onde ele vai falar, amados, se nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus. Se nós lemos esse trecho isoladamente, parece que nós podemos ser nossos próprios julgadores, nossos próprios condutores, nós podemos fazer nossos próprios discernimentos e ficar sossegado, dormir à noite, embora tenha feito um monte de coisa que diante do mundo talvez não fossem lícitas, mas diante do meu modo de pensar, eu estaria na verdade. Como eu entender isso aí? Então, por isso que ele não pode ser visto aí isolado, porque ele está ligado lá ao 20. Porque nosso coração pode nos condenar, ou se nosso coração não nos condena. Mas o que é maior? É Deus conhecer o nosso coração e saber se aquilo que nós estamos fazendo realmente está aí de acordo com a vontade de Deus. Com a verdade que ele disse. Com essa verdade, né, que nós falamos. E eu quero ressaltar aqui no 22 e no 23, quando ele trabalha a questão dos mandamentos e do mandamento. Né? Quando ele fala, recebemos tudo de Deus e porque guardamos seus mandamentos. Esse mandamentos aí está no sentido da lei geral de Deus. Né? Tudo aquilo que Deus, ao longo da história, nos ensinou, principalmente aí nos 10 mandamentos. E depois ele distingue o mandamento, que é o amor. Crer em Cristo Jesus. Quem nega isso, não adianta guardar os mandamentos, porque o mandamento maior, que é crer nesse Cristo, ele está aí infringindo. E quem crer nesse Cristo, ama o seu próximo. Que lembra muito o novo mandamento que Jesus nos deu. Né? Amar a Deus, amar ao próximo e amar a nós mesmos. Então, aqui ele coloca que de nada adianta guardar os mandamentos da lei de Deus, se o mandamento maior, que é a crença nesse Deus e no amor ao próximo, a gente às vezes descumpre. Ou seja, foge da verdade, que é o Cristo. Eu vou fazer um pequeno intervalo, porque a partir desse 22 que você cita, o 22 e 23, tem muita coisinha, muita palavrinha aí, que vai ser muito importante nós entendermos para realmente ter uma mensagem completa desse texto. Já voltamos.